Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu trouxe para a gente refletir um pouquinho o tema o despertar da consciência. O despertar da consciência. Amigos, nós reencarnamos com o objetivo de aprender, de evoluir. Talvez nós podemos dizer que o maior objetivo da doutrina espírita seja a educação do espírito. Dar condições dentro do Evangelho de Jesus Cristo, nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Aprendemos tanto, mas a pergunta que fica é: será que nós estamos praticando tudo isso que nós estamos aprendendo? Tanto conhecimento que estamos adquirindo, independente do espiritismo ou não, mas dentro de uma religião cristã, que tem como caminho, como modelo o Evangelho do Cristo, nós estamos deixando com que todo esse conhecimento modifique a nós mesmos? Será que não estamos usando como uma receita, como um amuleto, que talvez inconscientemente, às vezes, passa-nos a ideia de que a prática mecânica de algumas situações basta para que depois de desencarnar eu tenha uma vida, digamos assim, melhor, vou para um local mais propício? Ou será que não? Será que estamos praticando tão pouco, nos transformando tão pouco? Quando desencarnarmos, para onde nós iremos? Para um umbral? Para uma colônia? Ou ficaremos errantes? Vai depender de nós. Tudo está nas nossas mãos. Chegou a hora, irmãos, a necessidade de procurarmos, na verdade, fazer a reconciliação conosco mesmo. De não desperdiçarmos a oportunidade que estamos tendo nessa bendita escola reencarnatória, de trabalharmos a modificação das nossas más tendências, procurando frutificar, desenvolver novos sentimentos. Não é? Quem somos nós? O que somos nós? Como eu disse, às vezes toda semana nós vamos ao centro espírita, ou íamos, né? Ouvimos palestras, damos palestra, lemos tanto sobre as instruções que o Espiritismo nos dá, às vezes participamos de uma promoção, né, de caridade social, entregamos sopas, levamos cestas básicas, acolhemos, né, o irmão menos favorecido. Mas o que isso está mudando dentro de mim? Porque não basta, irmãos, o ato mecânico do fazer sem o sentir, sem as mudanças significativas no nosso espírito. Tem um livro que chama muita atenção de nós espíritas, chamado Voltei, Psicografia do Chico, aonde o espírito de Jacó, ele relata a decepção ante a sua desencarnação. Jacob foi um trabalhador de um centro espírita, engajado na seara espírita, participava de reunião de desobsessão, reuniões mediúnicas, dirigente de muitas atividades espíritas. No entanto, ele sentiu muito ao desencarnar. Assessorado por Bezerra de Menezes, sua desencarnação demorou mais de 20 horas para acontecer, porque ele não apresentava disposição vibratória para auxiliar o processo.
um espírito que teve um grande conhecimento espírita. Em seu velório, ele ouvia vários comentários sobre a sua personalidade, algumas delas ruins, de homem enérgico, encontrando poucos presentes que realmente emanassem vibrações boas. Passado algum tempo, também assessorado pelo espírito da filha, que já havia desencarnado e que vem ajudar a receber o pai, ele se reúne com outros espíritos que estavam aguardando para serem levados até uma colônia espiritual. E ele percebeu que à medida que os espíritos iam se aglomerando naquele local de encontro, eles apresentavam uma certa luz, alguns na cabeça, outros sobre o peito. E de repente chama a atenção dele o espírito de uma senhora, de uma mulher, aliás, o perispírito de uma mulher, que uma lavadeira, que não tinha conhecimentos espíritas, mas que apresentava uma luz irradiante em volta do seu perispírito. Uma mulher extremamente dedicada aos cuidados de crianças, à expansão desse amor, dessa caridade para com os próximos. E ele percebia que ele não apresentava essa luz. Ele que havia feito tanto materialmente pelo espiritismo, trabalhado em prol dos outros, mas se esqueceu ou não conseguiu se melhorar, acender a sua luz. Ele foi levado para uma colônia espiritual, mas ele ficava decepcionado por não apresentar aquela luz, aquela vibração que muitos apresentavam. Veja, irmãos, que mesmo não tendo, ele teve, o direito de colher, apesar disso, os frutos do que ele plantou. Foi levado a uma colônia espiritual, ele foi assistido pelo trabalho que ele fez. Ele teve, o trabalhador sincero, apesar de não ter aproveitado a chance de aplicar em si mesmo o que ele ensinou aos outros, teve o merecimento de ser ajudado. Só que naquela colônia, a felicidade dele não era plena, pois faltava a luz. Isso é uma pergunta para todos nós, inclusive para este que expõe isso para vocês. Nós estamos acendendo a nossa luz? Estamos aproveitando as oportunidades do conhecimento para nos melhorar? Ou simplesmente agindo como se tudo fosse uma receita? Uma repetição mecânica de atos e acho que isto vai fazer com que eu acenda instantaneamente a minha luz. Não basta eu vir assistir uma palestra, tomar o passe, beber a água fluidificada, ler milhares de livros. Eu tenho que, na verdade, trabalhar, para que isto tudo que eu estou ouvindo, estou fazendo, faça parte de mim. Não é? Jesus dizia, irmãos, que um dia haveria separação do joio e do trigo. Para muitos, o julgamento final, que é, na verdade, o momento que nós estamos vivendo essa separação. Que o julgamento viria. Mas quem irá nos julgar quando nós desencarnarmos, irmãos? Jesus, Deus, estará lá esperando para nos julgar? Será que nas colônias terão um tribunal de espíritos superiores esperando com uma ficha para avaliar os nossos erros, nossos acertos? Não. Quem irá nos julgar é nossa própria consciência. Quem julgou Jacó por não ter aproveitado as oportunidades? Ele mesmo. Quem não permitiu que ele fosse plenamente feliz estando numa colônia espiritual?
sua própria consciência. E esse julgamento, né, esse que a nossa própria consciência ela fará, encarnados, desencarnados. Depois a gente vai numa outra exposição falar um pouco melhor sobre isto. Ela não é igual para todos nós. Isso depende também do despertar que cada um já fez, né? Porque as nossas consciências não são as mesmas. Para quem já despertou uma parte maior desse despertar da consciência para as suas próprias imperfeições, encontrarão muitas vezes autocobranças feito pela sua própria consciência do que irmãos que ainda não fizeram. A quem mais é dado, mais será cobrado. Talvez encontraremos do outro lado, ao desencarnarmos, irmãos que cometeram, vamos falar assim, delitos equívocos maiores do que nós e no estado de autocobrança menor do que nós. Porque esse despertar, ele é gradativo e ele depende do que nós já adquirimos para isso, não é? Sendo assim, meus amigos, o que esse novo mundo de regeneração nos convida é justamente esse despertar dessa consciência. E Deus fala através dela. À medida que vamos amadurecendo, que vamos entendendo, melhor separar o que é bom do que é ruim, né? Daquilo que é mal, daquilo que é o bem. E se nós não começarmos a ouvir essa nossa consciência, o que ela está dizendo, nós corremos o risco de não sermos felizes. Nem aqui no plano encarnado posso ter tudo materialmente, uma riqueza, um salário bom, conforto material, mas parece que sempre falta alguma coisa. Parece que por mais que a gente tem, ainda cria aquele vazio. E quando às vezes a gente vai contra essa consciência, esse despertar, esse chamado, esse aviso das nossas atitudes, quando nós vamos contra ela, nos dói. O remorso. A infidelidade para com a esposa nos traz remorso? Ou para com o esposo? É a consciência nos advertindo que estamos prontos e precisamos superar essas atitudes equivocadas. A palavra áspera com os filhos, com o marido, com a esposa, nos deixa mal? É a consciência nos alertando que estamos prontos e precisamos vencer a intolerância e exercer o perdão. Ao passar pela rua, desviamos para não encontrar uma pessoa que nós não gostamos, ou desviando porque nós vimos um mendigo e ele vai pedir alguma coisa para mim. Passado algum tempo, alguns instantes, nos vem a tristeza de ter tomado essa atitude. Nós aprendemos que não é legal isso. É a consciência nos advertindo que estamos prontos e nos convidamos para exercer a caridade verdadeira, que não é simplesmente dar o material, mas dar de si mesmo, sua própria atenção, sua presença emocional. E às vezes nós tentamos, muitas vezes, disfarçar esses chamados da nossa consciência, usando raciocínios que possam sobrepujar ou servir como desculpas para não ouvir a nossa própria consciência. Para tentar diminuir um pouquinho essa dor. Eu desviei do mendigo porque eu não tinha nada para dar. Ou eu já tinha passado com o carro depois que eu lembrei. Eu não tinha nada para dar materialmente, mas eu podia ter olhado nos olhos dele, abaixado o vidro do meu carro, falar para ele, fica com Deus. Como esses irmãos são tão maltratados. Já passou com o carro, mas você está de carro, você não está a pé, tem condição de voltar. Se eu tenho alguma coisinha para dar para ele, um alimento. Aldo, eu procuro as outras mulheres só por causa do sexo, mas quem eu amo mesmo é a minha esposa. Você aceitaria a mesma desculpa de sua esposa
que ela procura os outros homens só para o sexo, mas ela ama somente a você? E quando nós fazemos isso, gente, nós estamos dificultando esse acender, né, das nossas luzes. Mas é normal. É o grau de evolução que nós estamos. Jesus disse que a humanidade ela é muito mais frágil do que perversa. É o nosso grau de fragilidade. Mas não podemos esconder sempre atrás disso, né? Podemos que uma hora isso a gente vai ter que trabalhar com isso. E quanto mais conhecimento eu tenho, mais forte se torna esse despertar da consciência. Mais forte se chama esse chamado para nossa autocorreção, para nosso autoaperfeiçoamento, nossa alta transformação em tudo, gente. A corrupção no Brasil e no mundo é falta de moral, ética ou educação? É falta de consciência ou de não ouvi-la? Porque nós já sabemos muito, né, irmãos? O que é bom do que não é. E como eu disse, esse despertar da consciência, ele é gradativo. Ainda bem que é gradativo. Deus é tão misericordioso conosco porque nós seríamos praticamente incapazes de suportar tantas cobranças de uma única vez. Ficaríamos loucos mentalmente se tudo fosse nos chamado à mudança de uma única vez. Ela vai despertando pouco a pouco. O despertar é diferente em cada espírito, depende de cada um de nós. Cada um está num grau evolutivo diferente. E nós percebemos que nós estamos em graus evolutivos diferentes na própria família. Pega os filhos. Vêm do mesmo pai, da mesma mãe, mas são completamente diferentes em termos de consciência, em termos espirituais. Um é mais prestativo nos deveres, né, do que o outro, quanto às tarefas do lar. O outro já é mais caridoso, se preocupando mais com as mazelas daqueles mais necessitados, não é? É isso. Quando nós ouvimos e praticamos, né, aquilo que a nossa consciência nos cobra, nos desperta, né, aparecem outras situações, outros desafios para o nosso melhoramento. É gradativo. Vencemos a infidelidade conjugal. Que bom, degrau que eu subi. A consciência agora virá nos questionar sobre outras atitudes que precisamos melhorar. Em requisitos de paciência, de perdão, de gratidão. E é diferente para cada um de nós. E quando atendemos cada chamado na nossa própria consciência, estamos acendendo um pouquinho dessa luz interior. Eis o caminho que Deus nos mostra para chegar até Ele. Caminho da angelitude. À medida que vamos adquirindo um pouquinho, consciência vem, nos dando oportunidade dessa nossa mudança. É necessário, irmãos, ouvi-la. É necessário parar um pouquinho e tentar perceber que tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos até agora, desse Evangelho bendito do Cristo, a nossa consciência ela vem aos poucos mostrando que é hora de praticar um pouquinho. É hora de começar a acender a nossa luz. E olha, tudo, aquilo que nós encontramos em termos reencarnatórios são oportunidades desse despertar, desse encontro conosco mesmo. De começar a tomar as rédeas do nosso próprio destino, da nossa própria evolução. Porque agora nós estamos sendo convidados a ir para uma outra etapa, um outro ciclo, uma nova série
Não dá mais para ficar colocando a culpa nos outros. É necessário assumir a nossa própria transformação. E tudo aquilo que aparece conosco, que muitas vezes nós chamamos de dificuldades, na verdade são oportunidades que estão sendo dadas para novas lições, novas transformações. Tem um texto muito interessante, foi escrito por Raquel Servinski, que ela fala muito sobre isso. Ele diz assim, irmãos, ó: seremos testados em vários momentos por pessoas destemperadas, seja no trabalho, em casa, nos relacionamentos, seja na vida. Muitas criam tempestades em vez de tentarem sair delas, desejam trazer para a sua tempestade quem estiver por perto. O universo coloca pessoas estrategicamente em nosso caminho, muitas vezes para testar e para provar o aprendizado que acreditamos ter. Perceba o quanto aqueles que chegam sempre despertam algo em você, ou a luz ou a sombra, justamente para que você fique ciente do que existe no seu interior. Tirar um pouco das máscaras. Quem eu sou verdadeiramente? A verdade é que ninguém te faz sentir raiva, ódio, tristeza ou inveja. Essas emoções estão dentro de você. As pessoas apenas são um gatilho que faz vir à tona essas emoções. Somos testados dia após dia e caímos na mesma armadilha e tropeçamos na mesma pedra. Olhe para dentro e observe como você reage aos estímulos externos. Quando alguém aproxima de você e te desequilibra, entenda como um convite para você se conhecer um pouco melhor. Perceba-se. A convivência nesse contexto é escola bendita. Saber os motivos das nossas reações frentes uns aos outros, entender os sentimentos e ideias nas relações, é preciosa lição para engrandecimento da alma na busca de si próprio. Não existe autoconhecimento sem relacionamento. Você pode ter força espiritual, meditar todos os dias, ser o melhor nisso ou naquilo, mas se não se olhar no espelho e buscar fazer as pazes consigo mesmo, com a sua própria consciência, com os seus próprios pensamentos, não vai haver evolução verdadeira. Menos teoria e mais prática. Aprimorar a paciência requer alguém que nos permita praticar a tolerância. Aprimorar o perdão requer que passemos por situações que nos cobre o perdão. E assim vale para todas as outras lições na escola da vida, chamada reencarnação. O que propicia o nosso crescimento e evolução espiritual são as nossas relações. São elas que revelam verdadeiramente quem somos. E o chamado para tudo isto passe pela nossa própria consciência. É chegada a hora, amigos. É chegado o momento de acender a nossa luz. Tudo se encontra nas nossas próprias mãos. Né? Podemos adiar? O livre-arbítrio permite sim adiar. Mas saiba, irmão, que essas mudanças ninguém vai fazer por nós. Ninguém. Nem a espiritualidade. Ela nos auxilia, nos dá coragem, nos dá apoio, mas as mudanças são nossas. E precisamos mais começar a ouvir nossa própria consciência. Precisamos ouvir Deus nesse chamado
nesse guia da nossa própria transformação. Quanto mais eu avanço, mais vou aprendendo as lições, menos sofrimentos, menos dores vão precisar ter na minha caminhada para me chacoalhar. Porque se nós somos chamados para uma mudança, estamos prontos e somos teimosos, crianças birrentas, às vezes é necessário um chacoalhão mais forte para a gente acordar. A força que tem que ser feita para partir uma pedra simplesmente depende da dureza da pedra. Da dureza. Então, ajudemos, ouvindo mais um pouquinho de Deus dentro de nós, chamado das nossas imperfeições, chamado daquilo que nos traz mais felicidade, deixar para trás aquilo que toma a nossa paz, começar a caminhar em direção do nosso verdadeiro crescimento espiritual. Fiquem com Deus, irmãos. Até mais.